Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em seu nome, mais uma vez aqui estamos para vos agradecer. Agradecer pela vida e pelo aprendizado com o Evangelho, com a Joana de Ângeles. E assim, nessa noite, estamos nos pedindo saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, não é? Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando nosso encontro de hoje, nesta segunda-feira, pós-Páscoa, ainda feriado. Então, nosso boa noite já chegando para Leni Souza, também para Alessandra Branco, aqui conosco, iniciando mais esse dia onde nós teremos o Evangelho, esse dia onde nós teremos Joana de Ângeles, para todos nós, esperando que seja tudo bem com vocês, saúde, família, né? Nosso abraço, boa noite também para a Sônia Martins. Estamos iniciando então nosso encontro de hoje, também com a presença do Luciano Hupp. Nosso boa noite para você, Luciano. Mas, infelizmente, uma segunda-feira, vamos dizer assim, triste pelo falecimento do Papa, nosso querido Papa, uma pessoa que se revelou assim, inovadora e disposta a clarear as relações entre a Igreja e seus fiéis, vamos dizer assim, abrangendo os pontos de vista, a questão social, da humanidade, procurando respeitar, claro, a maneira de ser de cada um daqueles que assim adotam o catolicismo, a cristandade, deixando então que as palavras de Jesus falem ao coração. Então ele foi realmente essa pessoa mais aberta, mais liberal, procurando trazer para os dias de hoje aquilo que a Igreja trouxe pelo correr dos séculos de uma maneira praticamente imutável, mas tudo vai mudando, os costumes vão mudando, e tanto o pragmatismo acaba perturbando, prejudicando a própria evolução das pessoas e suas relações, que vão sim se modificando com o decorrer do tempo, não só as questões sociais, mas também todas as outras questões, as questões que envolvem as linhas de pensamento, a aceitação de diferenças, a aceitação da maneira que as pessoas vivem, optam por viver. Cada um tem seu livre-arbítrio, como nós bem sabemos. E ele foi uma pessoa assim que procurou respeitar e dar uma nova dimensão dentro da própria Igreja, a maneira como as pessoas vivem. Então, esperamos, sim, que o próximo Papa que aí vem, vamos ser o conclave, agora brevemente, depois da ocorrência do passamento aí das solenidades e tal, e que o próximo seja também, vamos dizer, progressista, para que não se feche, continue se fechando a Igreja no seu pragmatismo, nos seus dogmas. Enquanto isso, tudo vai correndo, tudo vai evoluindo, e há necessidade do acompanhamento da evolução nos diversos ramos que a sociedade assim hoje caminha. Então, realmente, um dia muito triste, mas paciência, como se diz, cada um tem seu tempo, cada um tem seu caminho. Dentro também da doutrina nós temos o nosso prezado Divaldo Franco, que não está passando bem, já vem lutando com câncer, com problemas de saúde já de algum tempo, a gente sabe disso. E no seu estado, vamos dizer que é um tanto quanto delicado. Então, assim como vamos, claro, nossas orações no lugar do Papa, com toda certeza muito bem acolhido, no plano espiritual, por tudo aquilo que ele fez e representa, continua representando para a humanidade, mas também vamos pedir pelo fortalecimento do nosso querido Divaldo, mas, acima de tudo, respeitando os desígnios do Pai, que ele sabe, com toda a justiça e sabedoria, o que é melhor para nós e a que cabe cada um.
né? Cada um dentro do seu latifúndio, como dizia aquela música do Milton Nascimento, Sentinela, que fala exatamente de questão da morte, né? É a parte que nos cabe neste latifúndio. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu tempo, e não adianta, isso realmente acontece e é com todos nós. Mas vamos indo, vamos em frente, né? Enquanto nós estamos por aqui, firmes, ou relativamente firmes, às vezes bambeando um pouquinho, vamos aproveitando as oportunidades para irmos aprendendo, não só ouvindo, mas aprendendo, e dentro das possibilidades de cada um de nós aí, praticando, né, que é o melhor, além do próprio aprendizado em si. Então, para nós hoje, nós vamos ter aqui no capítulo, estamos no capítulo 10, né, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje fala então reconciliação, o assunto é reconciliar-se com os adversários, que é o que o Evangelho nos traz hoje. E na sequência vem Joana de Ângeles, capítulo 47, já estamos aqui praticamente também, logo termina esse livro. 47 é o capítulo, e o tema de hoje é velhice, olha aí, falando sobre nós, velhinhos, Joana de Ângeles então, né, falando sobre nós, sobre a velhice, sobre o nosso estado, nosso momento, mas para vocês que ainda não estão neste momento, vamos trabalhando, batalhando, cuidando da saúde, cuidando do corpo, para que nossa estada por aqui possa se prolongar por ainda um bom tempo, é o que todos nós desejamos, né? Assim, vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz, e logo depois do Evangelho, que nós vamos então ver a partir de agora, e que fala sobre reconciliar-se com os adversários. São os itens 5 e 6 do capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a reconciliação faz parte, claro, né, da misericórdia, do bom caminhamento, da boa vivência. Então, nosso abraço, os que estão agora aqui conosco também, chegando a Bárbara Santana Nery também, Fábio Fidelis, nosso querido Barros Maurício. Amanhã temos um encontro, né, Maurício, lá na rádio, 7h30 da manhã, na Rádio FM Vida Nova, programa Sinal Verde, lá com o Jaime, com o João, Maurício também, e sob a direção técnica do nosso querido Carlão, e orientação e controle ali do Jaime Faciola. E vocês estão convidados, então, a partir das 7h30, aqui mesmo pelo Facebook, no meu perfil, também da comunitária Vida Nova, do programa Sinal Verde, onde é, então, compartilhado, tá bom? Perdoai para que Deus os perdoe, foi então aquilo que nós vimos sexta-feira. Agora, reconciliar-se com os adversários, claro, está dentro da questão do perdão também, né? Seja de nós concedendo, ou seja de nós pedindo. E o texto é de São Mateus, o Evangelho, base do tema de hoje. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houveres pago até o último ceitim. É o que diz aqui São Mateus, no capítulo 5. E o Evangelho nos fala o seguinte: há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato
a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e como a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. E é o Evangelho de hoje aqui, então, para todos nós. Então vamos cumprimentando, aproveitando, cumprimentando também a Cacilda Cassiano, cumprimentando a Alzira, Crepaldi, Sandra Oliveira Vitor, também aqui conosco, e todos vocês que estão aqui ligados nesse momento no nosso encontro. Ouvimos o Evangelho falar de reconciliação. Claro, reconciliação só é necessária quando houve algum fato que fez com que houvesse esse problema entre as pessoas não se desentendem, às vezes as pessoas se agridem verbalmente, ou às vezes chegam aos extremos de uma agressão física ou algo do tipo. E isso, dentro daquilo que nos propõe nosso prezado Mestre Jesus, vai absolutamente contra os seus princípios pregados e trazidos. Porque, afinal de contas, ele, no seu maior preceito que nos deixou, dentro do seu segundo maior mandamento, diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Faça ao próximo o que quer que te façam. Ama indistintamente, sem olhar a quem. São tantas palavras, são tantas situações que ele nos deixou, para que nós possamos analisar a validade de tantas e tantas vezes ficarmos amargurando relações mal resolvidas. E se foram mal resolvidas, seja da parte de um, seja da parte de outro, é ideal que elas possam ser, ao menos, vamos dizer, resolvidas pela metade. Alguém tomar aí uma atitude de tentar resolver, ou se desculpar, ou pedir perdão, enfim, superar a si mesmo. Quando a gente fala em superação própria, superação interior de cada um de nós, superar nosso próprio ego, que a gente já disse, nós já comentamos com vocês, que, claro, o nosso ego é aquele responsável por nós, muitas vezes, não tomarmos atitudes saneadoras que nós sabemos que deveríamos ter tomado, nós sabemos que podemos tomar, mas que por uma circunstância ou outra, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, deixamos de lado e as situações aí vão perdurando. E o Evangelho é claro, quando fala para nós de situações assim complicadas entre as pessoas, uma prejudica a outra prejudica uma, e fica nessa situação, que no ato do desencarne, vamos dizer assim, de nossa passagem pelo plano espiritual, nosso retorno, se nós não tivermos resolvido adequadamente situações, muitas vezes as mais complicadas, essas situações podem passar para o plano espiritual. Para aquele que se acha mais prejudicado, procurar a sua justiça entre aspas,
porque aí passará a perseguir o outro. Se já perseguia em vida aqui no mundo em que nós estamos, com toda certeza isso continuará no plano espiritual. E daí a necessidade que nosso próprio Mestre Jesus tantas vezes fala: ide reconciliai com o vosso irmão, ide fazer as pazes com o vosso irmão. Se ele não quiser fazer as pazes, digamos assim, paciência, cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. Tá? Mas sabemos, obviamente, que nosso Pai Celestial, que está dentro de nossa consciência, tem toda a certeza de que tivemos o bom procedimento, ou a boa vontade, o bom coração de resolver pendências, e às vezes pendências tristes, difíceis, mas que não teve a reciprocidade. Então isso é algo que espiritualmente nosso irmão que assim procede vai ter que resolver mais cedo ou mais tarde. Mas nosso Pai está ciente absolutamente de nossa boa vontade, de que nós nos esforçamos pela resolução, seja perdoando, seja pedindo perdão. Porque a consciência maior que precisamos ter é sobre nós mesmos, sobre nossa ainda dificuldade de pedirmos o perdão, sobre nossa dificuldade também de tantas vezes concedermos o perdão. É da nossa natureza ainda nesse instante, mas que nós precisamos ir superando. Com dores muitas vezes, mas precisamos, não há outro caminho. E o próprio Papa, que tantas vezes falou a todos nós sobre reconciliação, sobre amarmos uns aos outros, sobre respeitarmos a opinião do outro, a fala do outro, respeitarmos a maneira do outro se comportar, enfim, termos essas atitudes, assim, sociais, de respeito à individualidade do outro, porque afinal de contas nós queremos ter respeitados também a nossa individualidade. Então, todos nós temos o direito de nos manifestarmos segundo o nosso pensamento, que pode perfeitamente estar errado frente ao resto da sociedade, como acontece tantas vezes, mas é o nosso pensamento. E se está errado, as oportunidades para que sejam acertados esses nossos pensamentos estão aí também. Basta muitas vezes nós abrirmos um pouco mais nossa mente, não sermos tão radicais, porque nós, querendo ou não, ainda somos muito radicais na nossa linha de pensamento. Se não fôssemos tão radicais, não teríamos tantos problemas como nós sabemos que existem aí. Seja conosco, dentro de nossa família, seja de nossa igreja, nosso centro, nosso templo, seja lá onde for, mas também pelo mundo. Aí, quem exerce o poder disso, daquilo, dentro da cidade, do estado, do país, tem esses problemas. E seria bom se pudéssemos levar a bom termo essas situações, para que todos pudéssemos ter a tranquilidade de ir progredindo como se deve. É o que Jesus nos pede. Então, reconciliar-nos com os outros já implica em que houve problema. Reconciliação só vai ocorrer se houver problema. Então, vamos analisar os problemas, vamos analisar as situações e ver o que nós podemos fazer para atender a esse apelo de nossos caro Mestre Jesus. Porque os evangelistas, no caso aqui Mateus, ele simplesmente fez chegar até nós as palavras do Mestre. Então, não foram ditas por Mateus, segundo reza assim a história, o próprio Evangelho, mas são as palavras que vêm lá do nosso ser superior. E nós somos muito relutantes em aceitá-las e em praticá-las. Então, é um alerta para todos nós, acima de tudo, essa questão de reconciliação. Até porque todos nós gostamos de deitar nossa preciosa cabeça no travesseiro, deitar de um lado e já dormir e acordar do mesmo lado. Quando isso não acontece, é porque deve ter pequenos problemas que precisam do nosso auxílio, muitas vezes de nossa resolução. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada, para nossas melhores resoluções. Então, nosso abraço aqui para Cacilda, para o Claudemir Ruiz, Roberto Messner, até a Toninha Pericinoto, psicanalista, todos vocês
estão aqui, estão passando por aqui neste feriado, afinal de contas, hoje é feriado, né? Dia de Tiradentes, e emendou um feriadão aí para todos nós. Descansarmos um pouquinho mais, e aí acabamos ficando cansados de descansar. A segunda passa para a terça, e a terça vem com cara de segunda ainda, né? E assim vamos caminhando. Pois é, meus queridos amigos, vamos então ver o que Joana de Ângeles tem para nos dizer. E ela vai falar para nós sobre velhice, olha só. Joana de Ângeles falando aqui para mim, falando aqui para a Celinha, né, para todos nós, né, boa parte da população, grande parte da população brasileira e do mundo, claro, é esse assunto que Joana nos traz, falando então sobre velhice. E como nós já sabemos que devido ao avanço da ciência, tecnologia, questões de saúde, a idade média, né, das pessoas está aumentando cada vez mais. Então a tendência é que a população de velhinhos cresça, né? E ao mesmo tempo as próprias dificuldades sociais, econômicas, financeiras e tal, acabam fazendo com que as pessoas tenham menos filhos. E isso, no decorrer do tempo, vai criar, mas vamos dizer, né, essa pirâmide, um tanto quanto que é invertida, ou deixa de ser uma pirâmide para ser um cone, vai saber, né? Vamos ver então o que Joana nos fala sobre a velhice, né, Olga? Boa noite para você também, a Olga Fagundes conosco. Capítulo 47 do livro Episódios Diários, olha, celeiro de bênçãos veio na cabeça. O livro Episódios Diários, velhice. A vida, para desenvolver-se, exige energia. O envelhecimento, resultado do desgaste energético, é fenômeno natural. Irreversível, a idade conquista espaço no organismo humano, combalindo-lhe as forças e conduzindo à desencarnação. Apesar da importância de serem preservadas a juventude interior, o entusiasmo pela vida, as ocasiões de prosseguir servindo e iluminando-se, isto não descarta o fenômeno da velhice. Cada minuto que passa adiciona consumo à máquina orgânica, impondo-te sisudeza, maturidade, consciência responsável. A velhice é quadro abençoado da existência planetária que nem todos têm oportunidade de alcançar. Repositório de experiências é campo de sabedoria a serviço da vida. Respirando e agindo, estás envelhecendo. Pensa nisso. Vive desse modo, programando a tua terceira idade jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura e o dissabor, quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto, em decadência. O pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram ingratamente. É Joana de Ângeles falando para nós sobre velhice. Olha, nós velhinhos, né? E como ela disse aqui, o tempo vai passando. Cada minuto que passa adiciona consumo à máquina orgânica. E é a realidade para cada um de nós. Então, para nós que temos um pouquinho mais de tempo, lembrar dos tempos em que, vamos dizer, para levantar do sofá, levantar da cadeira, era só uma flexão e já saíamos ligeiros, lépidos, né? Agora a gente tem que apoiar no lado da cadeira, ou na mesa, às vezes no sofá, etc, etc, porque já é mais difícil, porque já está mais pesadinho, porque a pedra também não responde direito, etc, etc, etc. É a velhice. Aí, como se diz, né, a máquina enferrujando, é a máquina se desgastando, e tudo no universo, o próprio tempo, a continuidade, né, da existência, vai promovendo o desgaste. Não é só desgaste na máquina humana que vai envelhecendo, o planeta vai envelhecendo. Os elementos químicos vão envelhecendo, tudo aquilo que constitui a natureza, né, a vida animal, vegetal, reino mineral, vai sofrendo o seu desgaste.
Os elementos químicos também vão se desgastando. Tanto que para verificar a idade de uma ossada, né? Como se diz, que se encontra aquele esqueleto lá no gelo, ou preso lá na profundeza da terra, fazer a escavação do esqueleto, vai saber de que idade, vai ser aquela datação de carbono, que vai medir o tempo de desintegração, etc, etc, desintegração da matéria. Né? Então, estejamos sim atentos, mas que aproveitemos bem, com qualidade, esse tempo que nós temos. Porque vejam, hoje terminou o tempo do Papa Francisco, como nós já falamos há pouco tempo. Infelizmente, a realidade é essa também, o tempo do nosso querido Divaldo Franco, né? A gente sabe, pela idade, pelo desgaste da máquina, aquelas atividades todas que ele teve durante a vida, não tinha sossego para nada, vai para um lugar, vai para o outro, isso acaba. Mas ele já está aí, ó, 90 e tantos, 96 anos, se não me engano, né? O tempo vai passando. Então temos que estar sim preparados a isso, mas como Joana disse, o tempo vai nos trazendo experiências, e olha que importante que é, tantas e tantas vezes, essa experiência que o tempo nos dá, porque muitos dos jovens, né, adolescentes, eles vêm sim, vêm se acercar e perguntar e tirar dúvidas e se esclarecer com as pessoas de mais idade. E às vezes essa palavra, aquela palavra de sabedoria, palavra de encorajamento, palavra ali que vai fortalecer a caminhada, que bem que faz para todos eles. Todos nós temos o valor extraordinário que Deus nos concedeu para prosseguirmos nessa caminhada. É irreversível? Tem que ser então bem aproveitado, tem que ser bem convivido. E que Deus nos auxilie, Deus nos abençoe, para que nossa caminhada possa ser a melhor possível e que nós tenhamos a iluminação de ir conduzindo também nossa caminhada, observando as palavras que o Evangelho nos traz. São palavras de fé, são palavras, né, de esclarecimento, são palavras de iluminação para todos nós, são palavras que procuram conduzir, então, a todos nós. Que Deus nos abençoe. Né? A experiência. Né? Quantas vezes as pessoas falam, se eu fosse mais novo, eu não faria isso que eu fiz. Isso aí é uma experiência. Aprendemos com os nossos erros e que não erremos mais os mesmos erros. Né? E que sejamos inspiração para os jovens que nos cercam, em suas famílias, de onde quer que nós formos. E que Deus nos abençoe, né? Está aqui a Olga, então, pedindo orações para seus familiares, amigos, todos em nossas preces, viu, Olga? Aí também, nesse momento que nós já vamos fazer de oração, vamos mentalizando todos eles, vamos levar suas necessidades até nosso Pai Celestial. É isso. Então vamos aproveitar os nossos momentos para cumprimentar os aniversariantes. Eu falo os aniversariantes, na maneira mínima, porque na minha relação tem um hoje e outro amanhã. Nunca aconteceu isso, aconteceu já de ter, né? Não falha. Mas olha aqui, hoje é o Ed Matoso aniversariando, olha que maravilha, parabéns, né? Sempre é feriado no seu aniversário, né? Que coisa, hein? Parabéns, Deus abençoe e ilumine sua caminhada. E amanhã é aniversário lá do nosso querido Centro Espírita, lá de São Francisco de Assis, lá em Biguaçu, Santa Catarina. Eles fazem, então, celebram, né, comemoram amanhã o aniversário da casa, e eles estão sempre transmitindo online, né, seus trabalhos, suas orientações, que maravilha, né? E olha, então a gente fica realmente feliz por poder, inclusive, retransmitir lá no grupo, né, as palestras, todos esses momentos que eles colocam no ar. Caridade. E, claro, você transmitir a palavra de Jesus, transmitir bons ensinamentos, boas orientações, procurar esclarecer, é sempre uma caridade. Caridade que vocês também fazem quando levam a boa palavra, vocês levam ali bom esclarecimento para as pessoas, ou aquela opinião equilibrada que procura tranquilizar, que procura orientar, né? E todas elas, claro, são lastreadas nessas palavras maravilhosas que Jesus nos deixou, né?
Nossa Senhora Martins, pedido para a irmã Maria José também, que está hospitalizada, né? Em plena viagem em Gênova, na Itália. Olha só, Deus fortaleça, né? Para que tenha aqui um bom retorno, para que ela se fortaleça. Assim como todos esses nossos queridos amigos aqui. Deixa eu ver que a Olga colocou, que está bem longe do celular, letra pequenininha, meus olhinhos já estão aqui cansados à tarde demais. Deixa eu ver. Adilson Fagundes, do Carmo. Davine Maria Fagundes Dias, Maria Helena Fagundes, Maria Eunice Fagundes Gomes, Maria de Fátima Fagundes, a Olga Fagundes, e esses que estão aqui conosco. E ela pede também, Pedro já, no plano espiritual, Arthur Fagundes Dias, Maria Mercedes Fagundes, Geraldo Fagundes, sobrinho, José Ramiro Fagundes, João Ataí Gomes, se não errei, não é? É que a gente fica muito pequenininho, o celular está longe, eu vejo lá no celular. Então, quero deixar a todos vocês aí nosso abraço, vamos para a nossa prece, pedir por todos vocês, por todos eles, né? Então, mas vocês tenham força, viu? Sônia também aí, fortaleça na oração, pedindo a Deus o fortalecimento para sua irmã, tá bom? Nosso abraço também ao Eliseu Gasparini. Amigos, vamos para o nosso momento de prece, esse momento tão abençoado, levamos nosso coração ao nosso Pai. Nosso Pai que sabe de todas as nossas necessidades, sabe do momento em que passamos, sabe de nossa saúde, sabe o quanto já fizemos, o quanto podemos fazer, porque depende de nós, o quanto podemos fazer, mas sabe também quando é chegado o nosso tempo. Então, agradecendo sempre a Ele por estar conosco, o querido Mestre Jesus também por estar conosco, né? Nós vamos pedir pelos aniversariantes, vamos pedir por todos nós neste momento. Vocês já vão mentalizando e nós vamos orar também aqui, né? Pelo Matheus Esferra, pelo Antônio Donizete Neves, Maria Tânia Pereira, Diabo Marcondes, Rubiana Vieira Barato, Tercília Antonella, Maria Helena Santana Santos, Gabriel Rismilha, Maria Aparecida Braga, Ana Cara Baricala, Bárbara Comete, Carla Alvarenga Facioli, Antônio Carlos Andragueto, também o nosso querido Glaudemir Ruiz, por sua recuperação, pela Sônia Martins, pelo Gustavo, também pelo Maurício Barro, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriano Anabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Ferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Liliana Saldanha, Romania Nicolucci, Mirella Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delson Luiz da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Alírio Preciso de Camargo, e por todos nós filhos de Deus, que sabe das nossas necessidades e sempre faz o melhor por cada um de nós. Vamos lá então, queridos amigos, para a nossa prece neste momento. Vamos lá. Pai nosso que estás conosco, querido Mestre Jesus que nos abraça, Pai, agradecemos, nos louvamos pela sua misericórdia para conosco, para nos considerar vida, e nós juntos, felizes, te louvamos, agradecemos, levamos até vós também nossas súplicas, levamos sim nossos pedidos, pedindo pelos aniversariantes desses dias felizes, pedindo por tantos pais que recebem seus filhos, que vêm ao mundo, pedindo por nossos entes queridos, tantos entes queridos, familiares e amigos que já nos deixaram, pedindo por nossos irmãos que nos deixaram, estão nos deixando nesses dias, lembrando do nosso prezado e querido Papa Francisco,
que nos deixe. Acolhes, recolhes seu Espírito abençoado em seu seio, Pai, e que Ele continue sua jornada trabalhando por nós, nos abençoando, indicando-nos sempre o melhor caminho. Pedimos ainda pelo nosso querido Divaldo Franco, que se cumpra assim sua vontade, abençoa e fortaleça ele nesses momentos de dificuldade, como a todos os seus filhos, todos esses que aqui nós demos os nomes, todos esses que mentalizamos, levando a vós suas necessidades, que tão bem conheceis. Abençoa-nos e fortalece-nos, Pai. Fortalece nossas famílias, onde tantas e tantas dificuldades precisam ser saneadas. Abençoa todos os seus filhos, e muitos em grande dificuldades por tantas guerras insensatas, vitimados por nós mesmos, nossa ignorância, sim, nossa ganância, a nossa própria estupidez ao encararmos nossos objetivos nessas vidas. Auxilia-nos, Pai, a melhorar a nós mesmos, para que possamos crescer no amor ao próximo, como pede nosso Mestre Jesus. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde felizes vamos nos louvar, vamos nos agradecer. E abençoa, Pai, a tantas e tantas crianças neste mundo, jovens, adolescentes, a estes que estão vindo ao mundo, para que sim, façam de sua vida um exemplo de dignidade, de amor, de respeito, de tolerância, de paciência, de indulgência, praticando perdão, sendo fraternos, solidários, para juntos conosco, que ainda estamos em aprendizado, todos nós, para que possamos melhorar este mundo em que vivemos, para que possamos recuperar este mundo que já prejudicamos. E assim levamos nesta prece, amado Pai, a vós, dizendo: Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer gratidão, Pai, por mais esta lição. E que assim seja. E humildemente em nossos corações os pedimos. Teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, para com todos nós, encarnados, desencarnados, estejamos nós onde estivermos, como estivermos, neste mundo, em seu universo. E seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam, sim, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, tranquilizando nossa mente, para que harmonizados, tragamos harmonia aos nossos lares e a levemos onde formos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os bons espíritos. Abençoa nossos irmãos que estão em rotas perdidas, para que retornem ao caminho do bem e do amor, dando-lhes luz e paz. Assim vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, Mestre Jesus. Honra, paz e louvor a vós por toda a eternidade. E assim seja por tua graça, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, segunda-feira, feriado bom, também para esse recolhimento, pensar um pouquinho, analisar as palavras do Evangelho de hoje, sobre reconciliação,
também sobre as palavras de Joana de Ângeles, falando sobre a nossa velhice, nosso tempo, o tempo de cada um. Então a gente agradece a participação de vocês, tá? Bom, da Eliseu Gasparino, também da Sandra Campoli e de todos vocês que estão conosco e vocês que vão passar por aqui. E agradecemos e beijo grande, meio da série para todos vocês, aquele abraço, coração a coração para vocês. Agradecemos também suas vibrações por todos nós. E vamos marcar encontro agora para quarta-feira. Quarta-feira estaremos reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, com saúde, com a permissão do Pai, para trazer mais um pouco do Evangelho, para trazer para todos nós também mais um pouco de Joana de Ângeles, a gente ir aprendendo, mesmo que for devagarzinho, mas mais importante do que aprender é praticar. E quarta-feira vamos estar de volta então. Então, que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma linda, uma maravilhosa noite, e que a paz do Senhor esteja convosco, sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, bom descanso, uma ótima semana e vamos em frente. Trabalhar, progredir, andar, caminhar, aprender, ensinar e ser feliz. Sejam felizes até quarta-feira. Tchau.